a todos, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, né? E dando um abraço em nome de nossas casas espíritas. Aqui estamos no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E como GED, né, a gente não tem essa sede própria, ainda está no terracinho aqui de casa. O trabalho continua. E em nome do Centro Espírita Leão Denis, que é a casa que somos coligados, a gente saúda a todos nesta noite de estudo, tema muito bom, que está dentro da lei de liberdade. E essa questão da lei de liberdade ela é fantástica, porque muitas vezes nós não nos apropriamos da oportunidade de sermos felizes na compreensão desta lei. E aí, a continuação do estudo, né? Encerramento, continuação do estudo da semana passada, encerramento desse item, que é sobre fatalidade. Então, na questão 860, Kardec pergunta assim: será que o homem, pela sua vontade, ele possa fazer com que ocorram ou deixem que ocorrer determinados atos? E essa é a grande pergunta e muitas vezes a grande procura nossa dos eventos religiosos, dos expedientes, dos locais, das instituições religiosas. Será que é possível afastar? Ou será que é possível atrair aquilo que eu desejo para a minha vida? E aí os espíritos colocam assim: ele o pode, se esse desvio aparente tiver cabimento na vida que escolheu. E aí ele dá um pontinho aqui, é continuativo, vai dar um pontinho final, em que ele fala sobre cabimento na vida que escolheu. Eu já começo a pensar numa coisa assim: então, a vida que eu tenho eu escolhi, sim, foi escolha, foi. Totalmente minha? Na verdade, sim, porque a lei é de causa e efeito. Então, de forma consciente ou inconsequente, nós estamos fazendo escolhas determinantes da nossa vida. E muitas vezes, quando nós não enxergamos isto, os mentores espirituais, os chamados anjos da guarda, espírito protetor, é como se a gente sentasse um pouquinho na cadeira do pensamento, né? Para a gente refletir e muitas vezes lembrar e conversar. Então, nesse momento, eu vou vendo que eu tenho a vida mais adequada para o meu aperfeiçoamento. E aí podem haver mudanças? Podem, desde que essas mudanças estejam dentro do cabimento da vida que eu escolhi. Temos aqui alguns irmãos que nos conhecem e a gente gosta um pouquinho de mexer na culinária, né? E as pessoas dizem que fica muito bom. Então, observa só, a gente tem a receita de pão. O pão, ele pode ser vegano, ele pode ser não vegano, ele pode ser salgado, ele pode ser doce, ele pode ser neutro, mas ele é pão, ele sempre vai ser pão. Ele pode ser mais simples, ele pode ser mais elaborado, ele pode ser com fermento natural, não, mas ele é pão. E eu posso fazer mudanças? Posso. Eu posso acrescentar ingredientes, eu posso retirar ingredientes, eu posso aumentar o tempo ou diminuir da fermentação por determinados processos, eu posso fazer tudo. Eu só não posso botar ingredientes que não fazem parte da estrutura do pão, porque aí posso ter alguma coisa muito gostosa, mas aí em vez de pão, eu posso ter um bolo, eu posso ter até uma bomba, né? Pode ter até uma bomba. Quando eu falar bomba, vai ter até uma Carolina, profiterole, né? Pode ter outra coisa, mas não vai ser pão. Então, isso, gente, desculpem a simplicidade, mas é para a gente entender o cabimento da nossa vida. Eu posso efetuar mudança, sou livre, sou, mas desde que a minha vida não perca o rumo, não fuja daquilo que eu escolhi. Então, ele coloca, além disso, para fazer o bem, como deve ser, e por constituir o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, principalmente aquele que possa contribuir para um mal maior. Então, tem escolhas? Tem. Eu posso viver conforme eu quero? Posso. Mas o que eu posso fazer, então? Eu posso impedir o mal.
determinadas situações que, às vezes, eu tenho toda a razão e tenho todo o suporte para escolher tal ou qual comportamento. Mas eu sei que aquilo é um mal. Aquilo é um mal para o outro. Ou então que, após aquela escolha, eu posso ficar muito mal. Então, o que eu faço? Eu evito esse comportamento. Eu tenho esse direito, tenho essa opção. Ah, mas às vezes vai doer? Vai doer sim, mas vai ser bom. Eu estou lembrando do livro Trilha de Libertação. Trilha da Libertação é um livro do Manuel Filomeno de Miranda, através do Edivaldo, que ele conta, assim, na verdade, o livro é amplo, mas é muito em torno da trajetória do médium Davi. Um médium que veio com a possibilidade da cura, com a possibilidade do trabalho, mas usando o livre-arbítrio de uma forma atabalhoada, ele acaba se confundindo e acaba mudando. E aí, dentro desse livro, tem um personagem, que não é o principal, é um médium de uma casa espírita. Alguém, como todos nós, com problemas. Então, tinha conflitos, tinha lá os problemas, mas era um médium que procurava trabalhar com Jesus, procurava seguir o bem, ser bom. E, em função disso, ele contava com a simpatia dos bons espíritos, porque o bom médium é isso, é aquele que é simpático aos bons espíritos e dele recebe assistência. Então, esse médium estava assim. E ele foi começando no trabalho de visita fraterna. E, naquele momento, as trevas, as organizações trevosas, para desestabilizaram, envolveram uma companheira casada num processo de paixão. E a criatura começa naquela paixão, começa a se insinuar, aquela situação toda, e chega num ponto em que ela, observando a resistência dele, ela ameaça que vai se suicidar, ou que vai contar tudo ao marido. Faz uma situação dessa. O médium, com todo o seu bom senso, ele vai para o diretor da casa espírita. E ali ele expõe a situação que está passando. O diretor sensatamente pede que ele afaste, acabe com o processo da visita e deixe as coisas caminhando. E um dia, então, esse médium é escalado para fazer um estudo acerca de sexo, da sexualidade. E ele faz um estudo totalmente dentro dos padrões doutrinários, sem ideias pessoais, ele encaminha tudo perfeitamente. E a espiritualidade faz um trabalho imenso para que essa senhora compareça à reunião. E ela comparece. Mas ela comparece do jeito que ela é, com aquele cortejo de pensamentos habituais. Começa a palestra e ela então começa a pensar assim, ele está jogando indireta para mim, ele está querendo agora sair fora. Ela começa a pensar assim, e o espírito que está ligado a ela magneticamente, para desestabilizar o médium, vai incentivando para que ela encontre segundas intenções nas palavras que estão sendo ditas. Acabando a palestra, ele é cercado de dos companheiros, né, que estimulam. Foi um tema muito delicado, mas ele trabalhou de uma forma assim bem sensata, muito bem e tudo. E ele então chega perto e grita assim: é assim, né? É assim. Quer dizer que você conquista o outro outro se apaixona e agora vem bancar o santinho. E aí, na hora que ele fala isso, as próprias pessoas que estavam ali, apoiando e tudo, começam a colocar uma interrogação. Será que é mesmo, né? Bem que eu estava vendo que ninguém pode ser tão bom o tempo todo. Esse tipo de pensamento que faz parte da urdidura da maledicência. E aí ele percebe o guia espiritual falando assim: fique quieto, não se defenda. E ele, então, muito pálido, e o espírito fala assim: fique quieto, não se defenda, porque o tempo mostrará quem você realmente é. Eu achei fantástico, é interessante como é que o livro espírita tem que ser estudado e reestudado e reestudado, porque eu já havia lido o livro há um tempo atrás. Mas agora, esse detalhe me chamou a atenção pela própria questão de vida,
pelas próprias opiniões que muitas vezes circulam ao nosso redor. Muitas vezes a defesa ela vai ser lenha na fogueira. E ele conseguiu calar-se. E ela, naquele desequilíbrio todo, ela é conduzida à sala de atendimento fraterno, mas ali pelo diretor da reunião, do centro, diretor do centro, o diretor percebe que é um processo obsessivo, que ela está praticamente incorporada, ele dá os passes. No que ele está dando passe, ela fala alguma coisa sobre questão de toque, mas não é isso. O diretor, e quando ela ameaça o suicídio, e se eu me suicidar? E aí ele fala assim, olha, vai ser uma coisa muito triste, um comprometimento muito grande do seu livre-arbítrio. E ele não fomenta também essa história, nem se intimida. E ela então sai. Na verdade, ela sai, ela não se suicida, mas nunca mais volta ao centro. E o companheiro médium continua o seu trabalho e até o final do livro a gente vai observando como ele, tanto quanto está no estado de vigília, quanto no estado de sono físico, ele é altamente útil. Ele é um trabalhador. Então, olha a questão do livre-arbítrio. Ele teria o direito de se defender? Com certeza teria. Ele poderia, naquele momento, colocar as claras, que, na verdade, era aquela senhora que estava o assediando, mesmo sendo uma pessoa casada, ele poderia fazer isso. Mas ele, naquele momento, ele usou a liberdade dele para atender a orientação do guia. Cale e não fale nada. Mesmo tendo essa dúvida toda, que ele, como médico, sentiu que o grupo se fragilizou, mas o tempo vai mostrar quem você é. Então, é isso que ele fala. Eu posso fazer mudanças? Posso. Inclusive evitando ações, evitando palavras, evitando até pensamentos que podem semear o mal à minha volta, e aí daqui a pouco eu vou gastar meu tempo, meu fluido, meu pensamento, né? Meu entendimento para ficar desfazendo o mal entendido. E esse tempo que eu estou gastando, eu vou deixar de fazer o bem que é possível. Que, na verdade, como diz André Luiz, o bem que faças é o teu advogado em toda parte. É o bem que fala. Então, isso eu posso fazer. E, com certeza, esse bem que se faz, ele vai ser assim, ele vai, muitas vezes, operar mudanças dentro do cabimento da vida que se escolheu. Alguns de nós conhecemos Amazonas Hércules, fundador do Centro Espírita Filho de Deus, lá em Curupaiti. E nós fomos de um momento que o jovem espírita visitava. E aquelas caravanas, íamos nós para visitar Curupaiti. Em princípio, até pensando que ia levar um consolo, mas, na verdade, a gente que era altamente abraçado, consolado, né? Uma maravilha mesmo. E aí, Amazonas, ele passou pela hanseníase, passou pelas dificuldades todas. Mas a preocupação dele com aquele grupo de Curupaiti, o cuidado dele em fornecer reconforto para aqueles pacientes, o zelo em receber a todos nós, jovens e até adultos mesmo, do movimento espíritas ali, encaminhando cada um para a ala que fosse mais útil ao aprimoramento, tudo isto, aquela reunião inicial em que a Amazonas lindamente declamava poesias com conteúdo doutrinário muito bonito, cantava. Era um refrigério para todos nós. Então, essa colocação do bem fez com que, mesmo ele sendo ranceniano, e veio a desencarnar da hanseníase, quer dizer, não mudou o projeto, mas a qualidade de vida, a alegria, os afetos, o amor que essa criatura plantou, foi a grande colheita já nessa encarnação. Mesmo encarnado com uma doença, né? com uma situação tão triste, tão dolorosa, mas ele teve grandes momentos de profunda alegria. Por quê? Porque ele se empenhou
na construção do bem. Então, isso muda, porque ele poderia, com toda certeza, gente, se a escolha não fosse essa, ele seria alguém acamado, com muitas dores mesmo, e a cabeça, sabe lá Deus, formulando o quê e atraindo quem. Mas graças à imensa expansão desse amor, a Amazonas desencarna com essa luz, com esse carinho, tem um despertar belíssimo na espiritualidade. Então, é só para a Amazonas? Não. Eu lembro da Berenice, não é só para ele? Não. A lei de Deus é para todo mundo. Então, qualquer um de nós, por mais complicada que seja a situação, a gente pode operar mudanças. E a principal mudança será evitar o mal. E a salutar mudança é optar pelo bem sempre. Isto vai operar uma qualidade de vida muito grande para todos nós. E aí Kardec continua a perguntar, né, sobre a questão de assassinato. E aí a gente sabe, e quando ele fala assassinato, gente, é qualquer situação assim triste que acontece, né? Então ele fala assim, o homem que comete o assassinato, ele está cumprindo a lei? Porque a gente sabe que ninguém é assassinado por acaso. Na verdade, não existe bala perdida, né? Existe algo que está no cabimento da lei. Mas aí a doutrina fala lindamente. Olha só, gente. As circunstâncias materiais, a gente não tem domínio. Estamos num momento agora de pandemia. A gente tem domínio quanto à questão do vírus, não quero, acaba, não acaba. A gente não tem domínio sobre esse cenário material. Mas a gente tem total domínio em relação às nossas atitudes. Então, o homem, ele escolhe nascer no meio violento. Ele sabe que tem um temperamento violento. Ele sabe até que ele seria capaz de assassinar alguém. E aí, mas ele vem para aquela prova. Ele não vem determinado a fazer o mal, porque nenhuma encarnação é determinada a fazer o mal. Ele pode, muitas vezes, escolher não fazer. E aí ele fala aqui, ó, ficai sabendo, portanto, que ninguém está predestinado ao crime e que qualquer crime ou qualquer ato é sempre resultado da vontade e do livre-arbítrio. E aí ele vem fazendo a diferença entre os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Então, o Kardec, os Espíritos nos dizem, se algumas vezes nos acontecimentos da vida há uma fatalidade, no sentido de uma programação para o acontecimento, mas os atos da vida moral não há fatalidade. Ele coloca sempre, né? Sempre a gente vai ter a liberdade de escolha. Nunca há fatalidade para ato da vida moral. Então, isso é muito legal, porque às vezes eu falo assim, mas eu só podia fazer isso. Não. Eu poderia fazer isto ou aquilo, e eu optei por isso. Isso é uma posição belíssima de nossa responsabilidade diante da vida. Isso é autonomia. Porque quando eu sou responsável, quando eu assumo isso, ninguém vai me obrigar a fazer o que eu não queira. Mas às vezes eu terei perdas. Mas aí eu vou ter perdas escolhendo mesmo. Eu escolhi perder. Eu achei que foi... Olha o companheiro na hora em que ele se cala, né? Ele cala diante de uma injúria. Ele calou. Ora, o tempo que a gente não sabe que os amigos fizeram brincadeira, ou pensaram, ou falaram, ou se afastaram. Ele pagou o preço da paz. É isso. E isso foi tão importante para ele que ele continuou a ser usado na tarefa mediúnica, ele continuou a ter a confiança desses benfeitores espirituais. O que a gente quer mais do que isso? Ser um médium confiável, ser um trabalhador confiável. E aí ele fala mais um pouquinho, né, sobre aquelas pessoas que nada dá certo, né? Então a pessoa parece que está perseguindo, estou numa maré de azar. Olha, está dando tudo errado na minha vida. E agora? E aí ele fala, pode ser uma fatalidade, né? Mas ela depende do quê? Da escolha. E é interessante que
os espíritos colocam, frisam bem isso. Escolha do gênero de existência. Porque essas pessoas quiseram ser experimentadas através de uma vida de decepção, a fim de exercer sua paciência e sua resignação. Gente, olha, quando a gente lê isso, é muito bom, né? Muito bom. Porque às vezes as coisas acontecem e não são do nosso jeito. Por exemplo, a gente tem, nesse período, 14 de maio, desencarnou a tia mais nova, de 83 anos, muito bem, estava com alta, e não foi do Covid, não. É uma insuficiência renal que é o tempo todo, ela não sentiu, e aí teve, mas já estava tudo bem. Só estava esperando o quarto, para do quarto vir para casa, a gente preparando a festa do retorno. Desencarnou naquela madrugada. E aí, no dia 2 de julho, a outra tia, de 96, as duas moravam juntas, veio desencarnar de infarto. Olha só, gente. Aí as pessoas falam, dizem assim, meu Deus do céu, em menos de 40 dias, essa questão toda, mas a gente vai achar que é acaso. Gente, eu estou no meio espírita, vim de mocidade espírita. Teve poesia, teve pecinha, teve canção, e eu agora, como adulta, tem estudos, né, sobre a imortalidade. E aí eu tenho que começar a perceber se isso faz sentido ou não na minha vida. A dor da saudade, a saudade, ainda mais nesse período agora, em que eu estou sendo responsável por desmontar a casa, né? Isso é alguma coisa, um episódio doloroso, não é uma brincadeira, não. Mas a gente tendo a certeza da imortalidade, olha a compensação. A de 83 já acordou, já está espertinha. E a outra ainda está lá de camisolinha, né? Mas já está abrindo o olhinho e já está começando a se apropriar. E a gente aqui, nas preces, no trabalho, no amor, na boa lembrança, enviando o melhor. E aí a gente pensa, é por acaso que acontece uma coisa dessa? Claro que não, gente. Estava no cabimento da lei. Até porque foi no momento em que nós estávamos assim liberados para dar todo o cuidado, todo o carinho, todo o mimo. Todo mimo. Todo meu. Estou lembrando que um dia mesmo, conversando com Valéria, eu vinha para casa e antes de fazer aquele outro estudo, né? E ela ligou para mim para saber se estava tudo certo, aquela questão toda, e eu estava vindo. E aí ela até sorriu, né? Porque eu estava vindo da casa de 96 e tinha acabado de fazer um lanchinho, com um pãozinho caseiro, aquele cuidado todo, porque ela gostava de uma coisa assim mais requintada, mais arrumada, tudo isso, né? Então eu pude fazer isto. Não é uma bênção, gente? Não é um presente que Deus vai dando a gente para a gente falar assim, que pena, bem que eu poderia ter convivido mais um pouquinho. Não teve isso. Então, isso não é acaso na nossa vida. E olha que coisa interessante, a outra questão da fatalidade. No período em que estamos com a Covid aí. Elas fazendo parte do grupo de risco, eu também, né? E nenhuma das duas desencarna da Covid. Então, olha como tem a questão do cabimento da lei de Deus, né? Cabimento da vida que a criatura escolheu. Quando a gente vai se assenhoreando desses conceitos, a gente vai tendo uma segurança muito maior nas passadas da nossa vida. Não estamos na doutrina espírita lendo uma historinha para o desfastio. Estamos tendo orientações seguras, vida na vida de cada um de nós. Agora, muitas vezes, as coisas não dão certo, sabe por quê? A gente escolhe caminhos falsos. A gente trai a nossa inteligência e a nossa aptidão. E quando eu traio isso, né? Quando eu escolho coisas que não estão de acordo com as minhas faculdades, com as minhas habilidades, eu com certeza não vou obter êxito. Porque até dentro da reencarnação há um planejamento para o desenvolvimento de determinadas estruturas espirituais. É assim. Embora a tarefa seja material, mas é estrutura espiritual.
quando a gente aprende, por exemplo, organização, aparentemente está se organizando uma casa, ou está se organizando uma instituição. Mas vai chegar um momento, e é daqui a pouquinho no sentido espiritual, né? Em que a gente vai ter que organizar um planeta. Como é que eu vou poder organizar um planeta se não sei organizar uma gaveta? Se eu não sei separar as coisas? Observa. Então, é esse grande exercício que, se a gente fugir das habilidades, das aptidões, a gente acaba muitas vezes falseando a reencarnação. E aí a gente fala assim, que azar, parece que nada dá certo. Não é que nada está certo, é que as minhas escolhas estão equivocadas, né? Eu estou remando contra a maré. Né? Para quê? Para satisfazer minhas paixões. E aí ele fala na 863 dos costumes sociais, que é uma outra questão que a gente briga a beça, né? Ah, eu sou assim, sabe por quê? Eu estou reencarnado nesse tempo. E tem gente até que fala ousadamente, eu queria ver se Jesus reencarnasse hoje, como é que ia ser? Com certeza. Seria melhor até, sabe por quê? Porque como a lei da evolução, a lei do progresso é para sempre, com certeza o Jesus de hoje não é o mesmo daquela época, não. Ó, a evolução está longe, está longe. E ele estaria os mesmos testemunhos, né? Ele seria, porque o amor, ele não encolhe e ele não é circunstancial, ele não é. É aquisição. As potências da alma, uma vez desenvolvidas, elas se expandem a cada momento. Então, quando eu falo que os costumes sociais não toleram o livre-arbítrio, os espíritos falam, são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Então, quando a gente se submete a um costume social, é porque isso nos convém. Então, não tem jeito de falar assim, mas eu faço isso porque, afinal de contas, é o meu momento social, é a minha família que exige. Afinal de contas, é a instituição que eu estou que exige. Tudo bem, a instituição pode exigir, a família também. Mas o fato de eu abraçar é escolha. Mas se eu não abraçar, como é que eu vou ficar? Pois é, tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. E muitas vezes a nossa paz, ela tem um preço que socialmente é complicado. Complicado. A gente vê que Jesus foi chamado de louco, foi chamado de obsidiado, porque tudo que ele fazia era por causa de Beelzebub, né? Ele estava ligado ao demônio. Ele foi chamado de tudo isso. Mas ele foi fiel. Então, muitas vezes, para eu manter a fidelidade às minhas aptidões, às minhas habilidades, aos meus ideais, eu vou ser olhado dentro do grupo social como uma criatura esquisita. Vai causar um estranhamento. E aí eu tenho que pensar, né? Como eu quero ficar bem? Porque quando eu distorço essa minha natureza, os meus ideais, os meus propósitos, eu fico muito mal. Eu fico muito mal. E é uma questão de escolha. Eu quero ficar bem com quem? Com a minha consciência, com a lei de Deus? Ou eu quero ficar bem no grupo que oferece situações altamente mutáveis? O costume social, que hoje, ainda mais agora estamos vivendo um mundo, né, planejando o mundo pós-pandemia. Como é que vai ser? Com certeza, muitos e muitos hábitos mudarão. Quando eu vejo o drive-in, né, o pessoal novinho não sabe disso, mas alguém que já passou dos 15 anos, os hábitos vão voltando, quanta coisa vai voltando. E os espíritos vão reexperimentando, reestruturando. Então, o costume social muda. Principalmente aqueles costumes que não estão de acordo com a lei de Deus, que estão obedecendo a preconceitos, né? que estão obedecendo a interesses econômicos, que estão obedecendo a determinadas camadas intelectuais, camadas acadêmicas. À medida que a ciência vai caminhando, à medida que o conhecimento, que o próprio homem vai evoluindo, esses costumes vão mudando. É uma mutabilidade dos costumes. Então, agora, isso, aí os espíritos são fantásticos. Eles falam assim, ó, isso não quer dizer que o homem deve afrontar sua opinião, os costumes, sem necessidade, como certas pessoas.
que tem mais originalidade do que verdadeira filosofia. Há tanta insensatez em se fazer apontar com o dedo ou ser visto como um animal curioso, quanto há sabedoria em tecer voluntariamente sem murmurar, quando não for possível, permanecer no alto da escala. Nesse momento mesmo. Tem gente que está adorando andar sem máscara, né? Botar a máscara no lugar errado, afrontar e fazer uma série de situações. Está adorando isso. Isso, gente, há necessidade de fazer isso? Mesmo que a criatura, por uma formação não sei qual, ela discorde da Organização Mundial de Saúde. Eu não vou usar e tudo. Mas aí você está num ambiente que está todo mundo usando, né? Aí você vai entrar só para quê? Para ser original, para ser diferente. Não é para ter aglomeração. Mas só para ser diferente eu vou fazer? É isso que ele fala, gente. Isso não vai me levar a nada. Pelo contrário, vai atrair para a minha vida, para o meu projeto encarnatório, uma onda de dificuldade e contradições que nem sempre eu terei estrutura moral para me sustentar. É isso que ele vem dizendo aqui. E aí ele coloca, né, que se existem pessoas que a sorte é contrária, a outra que tudo obtém. Então você fala assim, olha, mas fulano nasceu viradinho para a lua. Porque tudo dá certo, até quando erra, acerta. E aí ele fala, né? É porque essas pessoas sabem lidar melhor com as coisas. Mas pode ser também um gênero de prova, quer dizer, pode ser, muitas vezes, o espírito, com uma certa maturidade, e ele sabe afrontar dificuldades, ele sabe contornar obstáculos, ele tem criatividade. Ele trabalhou ao longo das existências um temperamento em que ele não é queixoso, ele não é reclamão, ele tem uma certa alegria de viver, ele tem bom ânimo, ele é fraterno, mas muitas vezes também o espírito escolhe isso, escolhe essa prova, ele tem uma vida bem mais mansa, mas ele fala, o êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e com frequência pagam mais tarde esses mesmos êxitos através de reveses cruéis que teriam podido evitar com a prudência. Então, a criatura ela escolheu aquela encarnação e foi concedida a ela. Mas vamos pensar, quando tudo está bem, ou quando tudo está bem para mim, qual é a postura cristã? Seria auxiliar aquele que não está tão bem. Hoje, ainda há pouco, eu conversei com uma senhora, uma senhorinha lindíssima, uma das fundadoras do Leão Denis, a Leonídia, e ela saiu de um quadro de Covid, tá, gente? Mas está muito bem. E ela falava assim, eu liguei para fulana, uma amiga nossa, médica, que está muito cansada, num cuidado com a mãe, centenária já, e ela falou assim, aí eu falo assim, fulana, ela colocando, você tem que relaxar, eu tenho que fazer você rir um pouquinho. Então, olha só, ela, né, superou essa questão toda, é um médium seguro, uma trabalhadora e tudo, e olha idosa, olha o trabalho que ela tem. Ela compartilha alegria, já que nesse momento ela não tem um problema pessoal, mas ela compartilha alegria com aqueles companheiros que estão passando por dificuldades. Olha que interessante. E aí ele vem dizendo sobre a questão, né, de sorte no jogo. Engraçado que os antigos falavam assim, feliz no jogo, infeliz no amor. Parece brincadeira, mas os companheiros que trabalham sobre as questões das compulsões, principalmente os companheiros que trabalham nessas questões das Irmandades Anônimas, né, dos AAs, aí tem os JA, que são jogadores anônimos. E quando ele tem um objeto de compulsão, é sinal que tem um vazio no peito, que eu procuro suprimir com um ato compulsivo. Então, a criatura vai lá no jogo, tudo bem. O que ela consegue no jogo? Vamos lembrar da página de Emmanuel, de abertura? Ela consegue uma projeção material, ela consegue situações que vão amimalhar paixões, amimalhar questões que são passageiras e transitórias. Não é? Deusa querida, só para te avisar que tem mais 5 minutos, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Então,
São situações totalmente transitórias, gente. Vai passar. Então, a criatura está lá no jogo, a criatura fala da sorte, né? E muitas vezes é uma prova para o orgulho e para a cupidez. E tem alguns espíritos que adoram, apostam na nossa queda. Então, muitas vezes, eles até nos desenvolvem, favorecem, estimulam mesmo. Para quê? Para que eu perca. Para que eu me perca. Eu ganho dinheiro, mas eu me perco em termos do meu projeto reencarnatório. E ele vem dizendo, né? Sobre, na 866, se a fatalidade parece presidir aos destinos materiais de nossa vida, seria ainda, que seria o nosso livre-arbítrio? E eles falam lindamente, tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais tu te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância, na felicidade humana, são espíritos covardes que permanecem estacionários. E aí a gente pensa assim, mas então eu tenho que ter uma vida miserável? Não, gente. Mas a doutrina espírita nos convida ao trabalho. É isso. É essa a proposta. Então, se eu tenho tranquilidade naquele setor, eu posso ajudar a outros que vivem a tormenta. E é essa troca que vai dar o crescimento espiritual. Agora, para eu abrir mão da minha zona de conforto para chegar ao encontro da dor, eu vou ter que fazer aquilo que a Dona Ivone Pereira, no livro A Luz do Consolador, ela nos fala, o espírita tem que ser corajoso. Corajoso. Estamos num momento de instabilidade e incerteza. Ah, mas aí eu vou mexer no meu dinheiro, na minha aplicação, para ajudar na cesta básica, para ajudar em mais alguma coisinha para o outro? E que aí o meu futuro que vai ser? Gente, o meu futuro vai ser ótimo. O meu futuro vai ser o fruto das minhas escolhas. E, com certeza, quem promove a alegria, quem promove a esperança, quem promove o reconforto, quem ajuda o outro a ser feliz, com toda certeza, o futuro vai ser glorioso. Mesmo que a gente perca tudo amanhã, mas, com certeza, outras mãos irão nos suprir a 100 por 1, por tudo aquilo que nós fizemos. É esta a verdade que a doutrina espírita traz para todos nós. E ele aí encerra, né? Que a vida mais ditosa é sempre agitada, sempre perturbada, apenas pela ausência da dor, porque a gente sabe que muita gente, quando não tem problema, arruma. Então, é melhor que a gente aprenda a administrar o problema. E se não tem problema naquela área, vamos ser solidários, vamos ser irmãos, vamos ser fraternos, vamos ser cristãos. Que ele fala na última questão, nascer sob uma boa estrela, né? Todos nós, eu vou usar aqui uma licença poética, nascemos sob uma boa estrela, sabe por quê? Somos filhos amados de Deus. Deus cuida de cada um de nós. E que a nossa gratidão a Deus seja expressa através do trabalho, como Maria Dolores nos diz. Ela fala assim, levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras. Começa do próprio lar. Caso guardes na lembrança alguma ofensa sofrida, largue essa ofensa esquecida na fonte eterna do bem. Não peças repouso inútil, trabalho é o apoio preciso. Nunca afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, a palavra de alegria, no abraço de simpatia, será o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo, quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa, na fé viva que te alcança. E entre as luzes da esperança, constrói o reino do amor. Queridos, construindo o reino do amor,
com toda certeza de que a fatalidade ao bem, todos nós, como amigos, como irmãos, como participantes da grande família humana, estaremos honrando a Deus, nosso Paizinho, e estaremos recebendo Jesus como este amigo incondicional de todas as horas. Obrigada pela oportunidade, muita paz.